Gente, vamos começar. Recomeçar de um jeito muito bonito, muito especial. Quero apresentar a vocês a professora Cecília Silvano Batalha. Ela é a curadora da parte cultural. Foi ela que ontem trouxe para a gente o coral de abertura. E ela preparou... É isso mesmo? É uma trilha sonora em sua homenagem. Ela preparou algo muito especial para a gente aqui. É a mesma equipe do simpósio de 2014. Essa equipe se apresentou em 2014, fez muito sucesso. É uma apresentação super curta. Não é curta? É. Porque da outra vez foi, então estou entendendo que... Então, vocês vão gostar. Vou deixar aqui ela presente para vocês. Boa tarde, pessoal. Então, a gente trouxe a equipe de ginástica rítmica da Vila Olímpica da Mangueira, que é coordenada pela professora Guta Buarque, que foi nossa colega de mestrado no PPGE da UFRJ. E a gente está muito feliz deles estarem aqui hoje conosco. Adoro cantar coisas de Mangueira. Só peço a Deus que me acompanhe, me abençoe onde quer que eu vá. Eu tô na vida, eu tô no mundo, eu tô aonde o destino mandar. Tô aqui no pé da ladeira, de frente pro morro da Mangueira. No treino da mina, tô quase na esquina, tô duramente embaixo do viaduto. Vamos ver, gente que fica de zoeira. São barulho a noite inteira. Que sai de manhã com um sorriso lindo. Que não tem tamanho pra quem tem juízo. Mangueira é uma mãe. Mangueira é uma mãe. Mangueira é uma mãe. Mangueira é uma mãe. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Olha a Mangueira aí, gente! Ela! Vou invadir o Nordeste, seu cabra da peste. Sou mangueira, do forró no chachado, filho do chão rachado. Vem com a estação primeira, invadir o Nordeste. Vou invadir o Nordeste, seu cabra da peste. Sou mangueira, do forró no chachado, filho do chão rachado. Vem pra estação primeira, Mangueira, Mangueira que canta, e canta a história que o povo faz. Oh, 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 vem mostrar a nação
as minhas pernas não puderem aguentar. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Tem mais uma para fechar, só mais um minutinho. Segura aí. Eu esqueci de falar que a professora Guta faz esse trabalho há 25 anos na Mangueira e muitas das crianças já estão na universidade. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Dramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão
Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? É uma dança nova que bole, 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 bole. É uma dança nova que bole, 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 bole. Eu quero ver bole, 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 bole. Bole, 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 bole. Bole, 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 bole. Bole, 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 bole. Simbora. Bole, 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 bole. Bole, 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 bole. Bole, 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 bole. Bole, 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 Mulherada, mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? É uma dança nova que bole, 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 bole. É uma dança nova que bole, 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 bole. Eu quero ver Bole, 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 bole. lourinha, Bole, 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 bole. moreninha, Bole, 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 bole. mulatinha, Bole, 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 bole. vai pretinha, Bole, 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 vai bole. branquinha, Bole, 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 bole. ruivinha, Bole, 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 japonesinha. bole, bole, Mulherada, mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? É uma dança nova que bole, 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 bole. Ai, meu Deus. É uma dança nova que bole, 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 Vai, quero ver. bole, 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 bole. Bole, 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 bole. Bole, 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 bole. Atenção, atenção. Todo mundo até o chão. Chão, 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 Bole, 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 chão, chão, bole, 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 chão, chão. bole, bole, Ah, vai subir. Pode entrar para agradecer? A gente agradece a presença, né? Estou até sem palavras, mas só para dizer que a gente ficou muito feliz delas terem aceitado o nosso convite. Passar para a Gisele. Só falar rapidinho. Quer falar? Muito obrigada. Quer que fale? É, porque eu ia explicar o contexto. É rapidinho. Fala um pouquinho. Gente, boa tarde. Com muito prazer, a gente aceitou o convite para mais uma vez estar aqui. É uma alegria imensa estar podendo falar a vocês, que são uma plateia, em maioria, acredito, de professores, que lutam por uma educação pública de qualidade, democrática. E esse trabalho é um trabalho de resistência. É com muita alegria e muita emoção que eu posso falar dele. Há 25 anos eu atuo na Vila Olímpica da Mangueira. É um projeto social. O viés que eu atuo é o viés do esporte, mas acreditando na perspectiva de um esporte educacional. É claro que a gente acredita na performance, a gente trabalha também para que as crianças tenham uma determinada performance e qualidade técnica, mas sem abrir mão de uma construção de valores, uma construção coletiva, para que, muito mais que atletas, ginastas bem-sucedidas, sejam cidadãs atuando no mundo para construir um mundo melhor, mais justo, mais igualitário. Então, é com muita alegria que a gente está aqui, e é um espaço que eu agradeço a Cecília, agradeço a professora Gisele, agradeço por mostrar que sim, vale a pena. É através do esporte, lá no caso da Vila Olímpica da Mangueira, um espaço não formal de educação, mas é através também do nosso empenho individual enquanto professoras, educadoras, enquanto pessoas que acreditamos com certeza que o futuro vai vir dessas crianças que vão estar cada vez mais preparadas também para construir um futuro melhor. Então, muito obrigada, foi um prazer, um bom seminário, simpósio para vocês. Nós agradecemos. A gratidão é toda nossa. A Vila Olímpica da Mangueira e seu projeto, ao estímulo à educação pública, a tudo isso que vocês fazem para que nossas crianças cheguem
Eu fico até emocionada. A universidade, como elas estão chegando. Estão né? chegando. Estão Com chegando. muita alegria, eu posso dizer que tem duas meninas que estavam aqui no palco, são estudantes de Educação Física da UFRJ, já estão cursando. Tem a Vitória, que está na plateia, é também da UFRJ, formada, licenciada em Educação Física, e estão por aí. Isso aí, obrigada, Cecília. Hã? Que Leped? Quem é a Vitória? Ah! Eu não associei essa Vitória à Vitória que vocês estão falando. Quantos anos de Vitória de equipe de GR Mangueira? Ah, que bacana. Aí, olha o Leped aí, ó. E, Cecília, muito obrigada, viu? Obrigada. Gente, que coisa boa, né? Isso que a gente acredita, defende, com afetamentos, com acolhimento. Educação é isso, formação é isso, né? A formação do humano de todos e de cada um de nós, como eu costumo dizer. E isso não se faz só com pragmatismo, se faz também com programas estruturados, pragmáticos, mas com muito relacionamento, conexão. Então, que bom que a gente pode ter escola pública aqui com a gente, nessa dimensão da arte, da cultura, né, da corporeidade, muito bom, do movimento. Eu agradeço a todas as pessoas, todo mundo está assim, vindo me parabenizar, e eu quero, não é hora para isso, a gente tem uma bruta de uma conferência para assistir, mas eu quero dizer que esse trabalho não é meu, é de um coletivo. E eu acho que eu sou a que menos estou envolvida com tudo que está acontecendo, porque elas fazem para que tudo aconteça do jeito que está acontecendo. Então, gratidão também. Eu quero convidar a Patrícia Hermosilla. Patrícia Hermosilla é companheira, articuladora aqui disso tudo, pode vir, da Universidade de Chile. Ela vai nos orientar, nos coordenar neste momento, tá bom? Som. Buenas tardes a todos y todas. Quería invitar al profesor Ricardo Cuenca Pareja a sentarse por aquí. Después de este baile hermoso, tenemos un desafío importante, no aburrirlos. Ya estábamos imaginando posibilidades con el profesor Cuenca. Tengo el placer de estar en esta mesa, en esta tarde, con el profesor Ricardo Cuenca, con quien no nos conocíamos. Y lo voy a presentar ahora, a continuación. Él es doctor en Filosofía en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es además de investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Es profesor titular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido ministro de Educación durante el gobierno de la transición, ¿sí?, entre el noviembre de 2020 y julio de 2021. Es también miembro fundador de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También es miembro del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Red Latinoamericana
sobre trabajo docente, la red Estrado, y miembro fundador de la red latinoamericana y africana de investigadores y privatización de educación. No lo leí en portugués, pero es eso. También es profesor invitado en Flaxo, Argentina, en la Universidad Federal de Minas Gerais y de la Universidad en Uruguay, ORT, la Universidad ORT de Uruguay. Y sus temas de investigación están centrados hasta ahora, vamos a decir así, en políticas y reformas contemporáneas con perspectiva histórica y la relación entre política y educación. Nada, gracias Ricardo por estar esta tarde con nosotros y te doy la palabra. Aí vai. Muitas gracias. Obrigado, Patrícia, pela apresentação. Eu sou homem de 1,80 m, com uns quilos mais por culpa das coxinhas, feijão e arroz. Tenho barba, estou com óculos vermelhos, cabelo curto e muito feliz de ficar aqui com vocês, de estar aqui com vocês. Eu gostaria muito de dizer mais uma coisa. A Patrícia e eu íamos dançar. Depois disso, fazer o quê? Né? Então, vamos deixar com um bom gosto da dança das meninas e continuar com a nossa discussão acadêmica. Com licença. Eu quero agradecer muitíssimo o convite feito pela professora Gisele, quando ela escreveu para mim um e-mail há mais de 2 meses, 3. A gente ficou feliz porque sempre é bom voltar ao Brasil, voltar ao Rio, rever os amigos. Então, eu agradeço a professora Gisele, a Lepete também pelo convite. Também pedir desculpas pelo ruim português, mas, olha aí, o portunhol é inesquecível. Meu portunhol é fantástico. Então, vão ficar muito felizes com isso. Parabenizar Lepete também, porque é o primeiro internacional dos simpósios. Eu acho que isso é bom demais, particularmente quando nós acreditamos na América Latina. Eu acredito na América Latina, eu acredito de pesquisa comparada, eu acredito de conhecimento entre os países da América Latina. Então, parabéns, porque eu acho que os outros países, além da barreira da língua, precisamos de conhecer o que acontece no Brasil. E vocês, do que acontece no resto da América Latina. Então, parabéns, é uma boa ideia, é fantástico ficar aqui conosco. Quando a professora Gisele fez o convite para essa conferência, eu fiquei meio apavorado, porque a primeira era de nossa queridíssima, respeitadíssima Beatriz Ávila. Então, o que eu vou falar depois da Beatriz? Não é possível falar. Mas então, quando a gente não tem muita segurança do que tem que falar, tem que se preparar. E então, 2 meses pensando o que vou falar para um encontro. Que nova ideia é possível de apresentar, de propor para as discussões? Que coisa poderia ser útil? E então eu fiquei lendo uma novela num avião há 2 meses atrás, que falavam da crise. E como a crise foi uma oportunidade para o ator protagonista da novela. Né? E então, fiquei dizendo, isso, profissão docente tem a ver com crise. E então, a partir daí, a gente começou a revisar, ler coisas sobre a crise, reler coisas já feitas pelos pesquisadores, quando falam de profissão docente.
E então lembrei da minha primeira carreira, eu sou psicólogo social, então encontrei a ideia da dinâmica da mudança, da como das mudanças, os câmbios são tão importantes para as pessoas. E então aí vou propor uma discussão provocativa para as nossas discussões sobre professores iniciantes, sobre formação docente, e tomara contribuir às suas agendas de pesquisa, porque vou tentar colocar a discussão no outro lado, no lado já feito muito bem, com muita experiência, com muito conhecimento pelas falas feitas até agora. Então, vamos lá com a primeira diapositiva. Eu vou apresentar, eu acho que a gente tem que ir do lado, né? Não? Sim? É melhor? Iluminado. Garrafa também. Agora sim. Então, eu vou apresentar só uma ideia, que é a ideia principal. Eu vou tentar desenvolver a ideia, que é a base para a construção da profissão docente contemporânea atual, é definida por contextos de crises e processos dinâmicos. Vou tentar desenvolver a ideia nesses seguintes 30 minutos, 35 minutos. A Patrícia vai controlar o tempo. Então, a ideia está aí, vamos tentar fazer algo e depois encontrar um vínculo com professores iniciantes, com indução. Antes disso, eu gostaria de colocar nessa ideia, na perspectiva histórica, teórica, do que a profissão é. Então, se a gente revisa o que Maurice Tardif fez com a cronologia, a sequência do que aconteceu com a profissão docente, vamos ver, não vamos ficar em detalhe nessas datas, mas o que acontece é que a profissão docente, tal qual é profissão, é nova. Primeira coisa, é nova. É antiga, o exercício é antigo. Os professores existiram sempre. Mas a profissão é uma profissão nova que começa na segunda metade do século XX. Antes disso, o Tardif chama de era do ofício, era da vocação, porque a prática de ensino esteve sempre presente. Isso é importante porque, segundo Andy Hargreaves, foi aí, nessa época, em que a profissão, o exercício docente foi profissional por causa da autonomia. No momento em que o professor tem a decisão de fazer alguma coisa ou deixar de fazer algo, é que realmente foi um profissional. Mas o importante é que dessa data, dos 50, dos 60, em adiante, daqui para frente, isso mudou, e mudou muito. Nos anos 80, Hargreaves falava que a profissão docente mudou hacia uma profissão chamada colegial. Nem em espanhol existe a palavra colegial, nem em português, mas tem que ver entre colegas. Né? Então, quando a ideia de profissional foi compartilhar os conhecimentos, compartilhar as ideias com outros que fazem o mesmo ou parecido o que ele faz, a autonomia ficou meio esquecida. E o trabalho em equipe, a ideia de grupo, a ideia de trabalho conjunto, começou de uma maneira muito mais sólida a fazer parte da profissão docente.
Até o ponto importante, porque vou voltar nessa ideia depois, nos anos 90, finais dos 80 ou 90, Hargreaves chamou de pós-profissão. E o que é pós-profissão? Ele falou que as mudanças econômicas, sociais, culturais, políticas mudaram tanto o mundo que a profissão também chegou numa ideia totalmente, radicalmente distinta. O professor era, então, uma pessoa que tinha, como falou nossa professora da Colômbia, qualquer pessoa de outras carreiras poderiam fazer aulas de classe. E isso aí é uma mudança enorme na ideia de profissão, porque a profissão realmente está definida como um campo especializado de trabalho. E para isso tem que ter formação, tem que estar preparado. E se essa ideia básica muda e qualquer outro profissional pode entrar nas aulas da classe e fazer aulas, então a coisa muda muito. O importante é que, a partir daí, tem muitas identidades profissionais docentes aí, pegando a voltinha das pesquisas, da realidade das aulas. Eu fiz um trabalho no ano 2014, procurando as ideias sobre a profissão e os tipos de ideias. E então, não vamos aprofundar nisso por causa do tempo, mas tem professores que são considerados técnicos com muita especialização. Eles só sabem como fazer com taxonomia de Bloom de uma maneira única. E aprofundar nisso é parte da identidade profissional. Mas também apareceu o reflexivo, o crítico, o intuitivo, né? Todo esse tipo de profissional que precisam de um jeito especial para fazer o seu trabalho. Mas também tem o outro lado da história, que é um professor apostólico, burocrata, semiprofissional, proletário, trabalhador, que tem o outro jeito, totalmente diferente do professor técnico, reflexivo, intuitivo, crítico. Mas existe. E a boa notícia, ou ruim, é que os 6 tipos de profissionais convivem neste momento, e convivem não só nas aulas, não só nas escolas, convivem nelas mesmas. Eu posso ser técnico, proletário, apostólico, burocrata, reflexivo, intuitivo, num dia ou outro dia. E isso é importante porque, se vamos colocar essa discussão nas ideias da sociologia da profissão, é possível, aqui também tem mais uma nova palavra, vamos inventar um portunhol acadêmico. A ideia básica da sociologia das profissões tem a ver com como tem focos distintos. O principal, o mais conhecido, é o foco que tem a ver com profissionalismo. A gente conhece, que tem a ver com conhecimento técnico, com capacidade para fazer as coisas, de ser especializado. Ninguém pode fazer o trabalho que eu faço como docente, e então vamos ficar com essa ideia de profissionalismo. Mas com o avanço dos estudos, desde os primeiros estudos da sociologia da profissão dos anos 70, dos inícios dos anos 70, até Weber, inclusive, apareceu outra ideia, que é outra dimensão da profissão, que é a profissionalidade. Estou chamando de profissionalidade. Eu sei que não existe, não, mas vamos tentar compreender. Que tem a ver com a dimensão de valor e função social que tem a profissão.
se a profissão não é reconhecida pela sociedade como uma coisa que é importante e que tem uma função social única, que tem a ver, por exemplo, com a função social da educação. Para que é que a educação existe? Para melhores aprendizagens? Acho que não. Tem uma função social maior. Vou aprender língua, vou aprender ciência, vou aprender matemática, porque vamos tentar ser cidadãos melhores, construir sociedades pacíficas, qualquer coisa. Essa parte de profissionalidade e valor e função social ficou meio atrapalhada nas discussões acadêmicas e não foi para as políticas, os programas. E então a formação docente, a avaliação docente, carreiras docentes ficaram muito focadas nessa ideia de profissionalismo e conhecimento técnico e esqueceram outra parte da profissão. Então, que tem a ver tudo isso com nosso maravilhoso encontro de professor iniciante, de profissão docente? Nessa discussão, o professor iniciante vira uma categoria analítica, um campo específico de estudo. Mais do que apenas um estágio formativo, um nível de trabalho. É muito mais que isso. É uma forma de construir identidade profissional. E por isso que eu acho que é muito importante continuar com pesquisas sobre professor iniciante, indução e demais. Porque é uma nova categoria teórica, conceitual. Não só um estágio formativo, insisto. Mas, especialmente, a literatura latino-americana, eu vou fazer um injusto, apertado, chato, organização da informação. Mas, seguindo Nunes Moscoso, Tardif e Borges, num paper meio novo do ano 2018, eles organizam a informação dos estudos sobre professores iniciantes em 3 grandes grupos. Os principais e os primeiros focados em descrever as características, muitas delas dificuldades, dos professores iniciantes. Fazem isso, deixam de fazer o outro, são assim. Depois, os estudos mudaram um pouco assim, as causas dessas dificuldades. E também as consequências. E então, a gente pode... é uma nova proposta para discutir com o professor Tardif. Que coisa é essa, né? Os estudos têm consenso sobre o problema da realidade da sala de aula. Esse aí, para mim, é o foco principal. Todos os estudos falam do problema da sala de aula e da distância entre a formação inicial e o que acontece na realidade. Então, a primeira pergunta é: o que acontece com a formação inicial, que tem sempre um problema com a realidade? Será que é problema realmente da formação inicial? Será que é o problema do que todos nós achamos que o professor tem que fazer nas aulas de classe? Qual é o problema detrás? É realmente esse? Porque o consenso há um problema aí que ninguém sabe como solucionar com a realidade. Alguns chamam do choque de realidade. Como se os 3, 4, 5 anos de formação inicial não têm validez nenhuma. Então chega, mesmo como um engenheiro, um médico, um poeta, um dançante, chegasse na sala de aula. Então, acho que aí é a primeira coisa que chama a atenção da gente. Que tem a ver com um problema muito mais aprofundar,
do que tem um choque com a realidade. Os trabalhos, aí tem muitos, da Beatriz, da nosso querido amigo e professor Carlos Eugênio Beca, feitos pela professora Gisele também. Tem muitos aí pela Carlos Marcelo, Denis Vaillant, todos fantásticos trabalhos que han sido focados em presença de fatores emocionais, insegurança, ansiedade, falta de confiança dos professores iniciantes, que é uma das causas desse problema chamado de realidade da sala de aula. Mas também tem orientações da formação inicial, problemas com currículo, modelos curriculares, práticas de estágio, relação teoria-prática, que é isso? É um modelo que não dá, né? Porque tem problema com, novamente, a realidade da sala de aula. Mas tem também muito trabalho sobre o trabalho anglo-saxão, que fala de condições de trabalho precárias para os professores iniciantes. Eles não têm bons salários, não têm estabilidade laboral, não têm muita coisa. E isso faz que seja um problema estar na sala de aula pela primeira vez. Mas tem outro pacote de consequências e muitos estudos falando sobre políticas de inserção. Isso. Agora, a professora disse, ele falou muito disso, não? O que acontece na América Latina com políticas, com programas. Já tivemos uma apresentação da Colômbia, do Chile, muitos estudos tentando encontrar saídas para os problemas a partir de estratégias de acompanhamento, de programas de mentoria, de comunidades de aprendizagem docente, tudo isso para acompanhar o professor iniciante que tem problema da realidade da sala de aula. Então, como síntese, a pesquisa feita, pouca, esforçada, muito boa, feita até agora, concentrou-se principalmente em reflexões conceituais e análises de políticas e programas sobre professores iniciantes. Eu acho que isso é bom, é importante, é necessário. Todo mundo deveria ter lido isso antes de vir aqui no nosso encontro. No entanto, pesquisas têm explorado menos. Eu coloquei muito menos, mas fiquemos em menos. Como a iniciação, a docência, influencia a construção da profissão. Tem menções nos trabalhos de Vaillant, de Beatriz Ávalos, tem algumas reflexões de Gisele, mas realmente pesquisa, já não estou olhando as causas, características e consequências dos professores iniciantes, sino como é realmente que os professores iniciantes têm um espaço de formação da identidade profissional, é uma coisa muito importante. E é o meu primeiro convite para vocês, que pesquisam muito, muito bom sobre professores iniciantes. Vamos lá, vamos procurar fazer alguma coisa conjunta entre a ideia de professor iniciante, o seu prática e a identidade profissional. Realmente é tão forte como eu acho que é. Vamos lá, vamos pesquisar sobre isso. Voltemos na ideia principal que eu falei, né, que a identidade profissional tem a ver com a crise e dinâmica. E então vamos desenvolver rápido, porque eu acho que já estamos com tempo. Os dois conceitos, uma noção de crise e a dinâmica. Vamos falar um pouco de que, muito rapidinho do que é a crise, acho que é. Dois crises bem presentes, eu falei algo antes, na construção da profissão docente. E enquanto a dinâmica,
algumas aproximações conceptuais da ideia de posição do professor. É uma palavra nova também, posição. Não é posição social. É onde o professor está colocado frente ao problema. Vamos falar disso depois, feito pela grande amiga e pesquisadora argentina Miriam Southwell. E o meu pequeno aporte de identidade profissional, feito nos últimos anos, falando disso. Então, vamos começar com crises, rapidinho. Sobre a crise, a literatura especializada tem uma ideia importante, que eu acho que tem a ver muito com a construção da profissão docente, que a crise tem uma consideração positiva e negativa, não sempre é negativo. Além disso, a crise é inevitável. Os processos sociais, todos, sempre têm sido construídos com crise, ou a partir do crise, começando com crise. E então tem quase 3 grandes orientações teóricas, referenciais a teóricos da crise. A primeira tem que ver com crise como transformação, como mudança, como câmbio. E então são oportunidades. E então vem uma crise e estimula a criatividade, o trabalho, o esforço, a pensar nas soluções para o problema, porque a crise tem sempre o problema. A crise tem sempre o problema de ser um problema negativo, né? Lembrei uma letra de um samba. Como é? A alegria tem sempre a esperança de não ser mais triste, não é? Vamos dançar depois, não. Mas também tem outra aproximação que tem que ver com crise como incerteza. Essa aí é negativa, não? O Zygmunt Bauman falava, por exemplo, que a crise sempre tem inestabilidade na ordem das coisas. E isso é um problema. É um problema porque ficas paralisado, apavorado, atrapalhado no meio dessa mudança, sem saber como é que tem que fazer. E então, a incerteza é parálise. Aí uno fica sem saber o que fazer. Mas tem uma ainda mais antiga que tem que ver a crise como dialética, que vem da teoria marxista, e que diz que a crise tem sempre que começar como uma situação negativa para voltar numa situação positiva. Famosa ideia da agudização das contradições, né? Do clássica teoria marxista. Todas essas tradições interpretativas da crise têm em comum sempre a ideia de mudança, sempre. É boa mudança, uma mudança terrível, mudança necessária, mas mudança. Claro, dependendo da magnitude da crise, a mudança pode ser muito, muito, muito terrível ou simplesmente parte da evolução da sociedade, da evolução da vida. E então vamos a chegar na ideia de crises na profissão docente. Porque não vamos falar só de crise, vamos falar de crises na profissão docente. E então, eu achei 2 crises que eu acho que são muito importantes para nós entender a ideia principal. A primeira está aí, nos anos 60. E a gente falar com a Patrícia, que tem um contexto político e econômico importante nessas épocas também. Provavelmente tem a ver muito com essas mudanças, né? A crise dos anos 60 na profissão docente tem que ver com aquilo que Hannah Arendt chamou de perda de autoridade.
Nessa época, o professor, segundo Hannah Arendt, ficou sem autoridade na sala de aula. Por quê? Porque a técnica, o pedagogismo, a psicologia cognitiva, o senhor Piaget, Ausubel, Gagné, pobres, eles nem sabiam que isso aconteceu, né? Começaram a mudar os objetivos da educação. E o objetivo não foi formar cidadão futuro para fazer uma sociedade justa, equitativa, pacífica, respeitosa. Não. O objetivo educacional mudou para o presente. Os estudantes têm que aprender. Hoje e agora. Matemática, língua portuguesa, história, com competências, sem competências, com orientação cognitiva, psicologia, sem senhor Skinner de por meio. Não, tem que aprender agora e tem que aprender bem. E isso aí deixou o professor com aquilo que Richard Elmore chamou do referente do trabalho. Ensino foi palavra ruim. Vamos facilitar, vamos promover que você aprenda. Não que eu ensine. E essa foi uma crise enorme na formação e na profissão dos docentes. Tempo, não. Vamos começar do início, então. Obrigado. Então, tem muita coisa aí que a crise generou mudanças na profissão docente. Algumas dessas mudanças foram bem feitas e traduzidas em políticas e em programas. Mais tarde, na América Latina, o pessoal na América Latina chega à tarde, não nas discussões, mas chega. Mas também tem muita coisa inercial. E a mudança ocorreu sem controle. E então o professor ficou no meio danado. Nem ensinando, nem promovendo a aprendizagem. Ficou no meio de um ritual, né? Porque a mudança não foi bem conduzida. Nos anos 90, o professor Hargreaves, eu falava dele há um momento, falava de profissão docente com chegada do neoliberalismo. E ele falava então que a pós-profissão tem a ver com a pós-modernidade, a ideia de pós-modernidade e tudo aquilo que tem a ver com pós-modernidade. Flexibilidade, incerteza, caminhos que vão sendo construídos mientras a gente vai caminhando, tudo isso. E isso é terrível para o professor na sala de aula. Porque o professor precisa de planejamento. Sem isso, não tem jeito nenhum, né? Que eu vou fazer. Falávamos no almoço sobre a autonomia, a grande bandeira, e todo mundo procurando autonomia. E eu lembrei o professor Nietzsche, eu não falei para vocês no almoço, porque eu lembrei depois, que falava, para que você quer a verdade se não vai saber o que fazer com ela? Provocativo, né? Mas nos 90, com a pós-modernidade, vinha a realidade empresarial e a revolução digital. E isso aí mudou todo. A racionalidade. A minha querida amiga Dalila Andrade fala sempre da nova gestão pública, né? De como isso mudou a forma de gestão escolar, mas também mudou a forma em que o professor vai ensinar. A responsabilidade é de sua aprendizagem, não de meu ensino.
nessas crises, a profissão mudou. Para bem ou para mal, mudou. E então, isso aí tem a ver com a segunda ideia, que é a dinâmica. E eu acho muito importante, muitíssimo importante, a ideia da perspectiva construtivista sobre identidades. A identidade não é estática. A identidade, desde essa perspectiva, tem que ver com uma construção social. Eu gostaria de dizer que as identidades, então, são formadas por meio de interações sociais, culturais, políticas, econômicas. Mas também tem fluidez e mudança. As identidades, falava, já não são estáticas. Vão se transformando com o tempo em diferentes contextos. Mas também tem que ver com multiplicidade. Uma pessoa pode ter várias identidades, né? E isso aí é perigoso. É perigoso. Porque, mais uma vez, ficou sem limites. E então, se é tão dinâmico, como que eu vou fazer com a minha profissão? Pode ser apostólico, técnico, reflexivo, semiprofissional, tudo que os pesquisadores han falado sobre isso. Então, a identidade profissional é um processo de mudança permanente, constante. Não é estático, não. E mais uma vez, perguntamos pela formação inicial. E mais uma vez, nos perguntamos pela inserção nas aulas de classe pela primeira vez. Achando que o professor tem que ser de uma maneira profissional mais estática que dinâmica. E então, vamos acabando com, terminando com propostas conceituais que eu falava. Eu já, no ano 2020, com um livro, acho que provocativo, com o título A Missão Sagrada. A identidade profissional não está formada principalmente pela formação inicial. Não. Está formada pela vida, as experiências da vida das pessoais, sociais dos professores. E por isso é tão difícil imaginar questões complicadas para os professores. Educação sexual integral, identidade de gênero, interculturalidade, racismo. Tudo isso tem a ver com uma identidade profissional não feita, não conformada na formação inicial dos docentes. Somente. É produzida pelas relações, pelas experiências pessoais. E isso tem que ser incorporado nas nossas reflexões sobre a profissão. Eu falei nesse estudo que as representações sobre o trabalho, vocação e reconhecimento são constitutivas da identidade profissional. Reconhecimento profissional é reconhecimento do sucesso do outro. Eu sou um bom professor porque o estudante aprendeu. Tem que ver com vocação. Mesmo que não seja importante, virou importante. Vocação é o motor que move a profissão docente. Até o nível de sacrifício. Falava com uns professores lá em Guatemala, há uns anos atrás, e eles falaram para mim: Ricardo, o que acontece é o seguinte, eu sou feliz. Sabe, a semana passada, eu gastei o meu dinheiro comprando cadernos para os estudantes. E fui feliz.
eu não tenho, eu sou pobre. Mas compartilhei isso. E isso é muito importante porque, além da bom gesto dos professores lá em Guatemala, é uma coisa olhada crítica, reflexiva, bem menos carinhosa, pelo menos. Há um problema aí. O problema de ideia do trabalho. Nesses estudos, o trabalho é sempre sacrifício. Sempre. Gosto, mas é terrível. Mas é necessário. Bíblico, né? O trabalho é isso, bíblico. Nossa colega e amiga Miriam Saufel, da Universidade de La Plata, na Argentina, fala de um conceito que eu adoro, que é posição docente. Ela disse que a profissão, a identidade profissional dos docentes tem a ver com o lugar do que o docente interpreta a realidade. E tem a ver muito com contextos sociais, então. Ela fala que se o professor é religioso, a posição frente a assuntos que têm a ver com educação sexual integral vão ser muito particulares, né? Nem formação continuada, nem formação inicial vão mudar realmente a posição que tem sobre isso. É por isso que a capacidade de tomar de decisão e a dúvida são características políticas da profissão. Sempre. E tem que ver com isso, com que, mais uma vez, a identidade profissional é produto das relações sociais, das experiências pessoais e não só de um currículo de formação. Vamos terminando. Eu falava com a Aline em palavra mineira. Tem mineiros na sala, né? Isso. Vamos conversando. O que significa isso? Que não vou passar, né? Vamos terminando, então. O que aconteceu no século XXI? Nesse século. A gente já falou dos anos 50, dos anos 90, até mais. Eu acho que o século XXI, uma nova crise apareceu. É uma crise muito especial, porque é uma crise que é mais laboral, de condições do trabalho, que uma crise identitária. Tem que ver com desvalorização da profissão. Já tivemos muita discussão sobre isso. Tem que ver com uma carreira pouco atraente. Tem que ver com escassez de professores em alguns países. Chile, Colômbia, Peru começam mostrando problemas de escassez. Abandono, atritos da profissão. Vamos ver uns dados para ficar com posição de científico, né? Tem uma série de tempo que começa no início do século XXI, do 2001 até 2023. Tem a linha cinza, educação infantil, professores na educação infantil, vermelha, ensino fundamental, e lá em preto, ensino médio. E isso é o número de professores ano a ano. Claro, na América Latina, né, o Caribe. Claro, professores de ensino médio foram muito mais, o crescimento foi maior, porque as matrículas de ensino médio também cresceram na América Latina, né? Pero eu gosto de mostrar a evolução de número de professores, porque no seguinte, vamos ver a proporção de professores com as qualificações mínimas exigidas para ensino médio na América Latina. Depois dos anos 2015, 16, 17, 18, que muitos países fizeram muitos projetos nacionais para elevar a qualificação dos docentes,
A partir do ano 2019, segundo CEPAL, que é a fonte de informação, essa proporção caiu muito. Não tem professores. Os sistemas têm problemas com professores, particularmente de ensino médio. E por isso, vemos que a nível global, mundial, a proporção de estudante e professor do ensino fundamental para ano 2022 é isso que está aí. A mídia é 26. A América Latina está aí no meio com 20. Tem países da Europa, América do Norte, que tem 14. E isso aqui é importante porque uma das principais causas para o atrito, para o abandono, tem a ver com essa proporção de estudante e professor nas salas de aula. Essas aqui são as taxas globais de abandono de professores de ensino fundamental. O ensino fundamental foi o ensino que mais foi expandido, né, no mundo. A primeira começou no ano 2015. 4,5% de professores abandonaram o ensino, sendo professores, né, com sala de aula. No ano 2022, 9%. E a notícia não é boa, porque a tendência é a ir crescendo, né? E então tem um problema de abandono e tem um problema maior porque, segundo a Unesco, está aí, não fiz tradução, primária é ensino fundamental, né? Secundária é ensino médio. Estamos terminando. Recrutamento necessário adicional ao que já existe na América Latina para ensino fundamental por substituição do pessoal, 979. Quase 1 milhão. Novas postagens, 30. Por isso tem 1 milhão de novos professores. De aqui a 2030, para o ensino fundamental. E 2 milhões para ensino médio. Em total, 3 milhões adicionais de professores será o que a América Latina e o Caribe precisam de aqui ao ano 2030. Então, o problema está aí. O problema está aí e é uma crise de identidade, de mudança, que não é identitária, é laboral, é do trabalho, é real. Não tem professor, não. E, além disso, as abordagens meritocráticas para as carreiras docentes, eu lembrei que o professor Beca, chefe, encarregou um trabalho de carreiras docentes na América Latina, lembra? No ano 2015, mudou tanto que o relatório esse já não tem jeito nenhum, mudou muito. Entre 1950 e 1990, a América Latina e o Caribe tinham carreiras que eu chamei da primeira geração. Portadores de credenciais, anos de trabalho, acumulação de tempo, títulos, graus, era suficiente para ser bom professor. Com o ingresso da meritocracia, transições entre 90 e 2001, Brasil, Chile, Colômbia, Brasil em São Paulo, não em todo lado, né? Chile, Colômbia, a partir do século XXI, carreiras de segunda geração, meritocráticas, Chile, Equador, México e Peru. México deixou, abandonou a ideia meritocrática na educação. E a meritocracia tem problemas quando a meritocracia intenta organizar a vida social. Mas quando procura organizar concursos públicos, tem menos problemas do que
ser um grande referencial de organização social. Aí tem problemas, porque não é verdade que o mérito sempre oferece bons resultados. Tem, mais uma vez, condições estruturais que fazem que a formação, a boa formação, não seja importante. Em síntese. Obrigado. Na América Latina, a formação inicial dos professores é responsável por 12% do total de matrículas no ensino superior. Só 12%. Dados do ano 2022-23. Em Honduras, por exemplo, a formação inicial de professores representa 30%. Mas no Peru, meu país, só 3,5%. Os jovens estão procurando outras carreiras, né? Sem importar que a América Latina precisa de 3 milhões adicionais de professores. O abandono da carreira passou de 4,6% para 9% entre 2005 e 2022, como a gente já teve mostrado. O abandono ocorre durante os primeiros 5 anos de trabalho. Os primeiros 5 anos. A tendência no Chile, na Colômbia, no Peru, por causa de um estudo particular, é que os pais com ensino superior tenham, em sua maioria, filhos estudando outras carreiras além da educação. Por isso que os estudantes de educação, de pedagogia, são estudantes de primeira geração. Os pais ficaram com ensino médio, né? Tem aí mais um problema. Finalmente, antes de sambar, qual é a ligação entre essa discussão e os professores iniciantes? Que tem a ver? Que tem a ver? O primeiro é que, sem dúvida, há uma concordância de que a experiência de educação dos professores desempenha um papel importante na construção da profissão. Tem muitos estudos. Mas não há evidência suficiente sobre isso. Mais uma vez, o convite. Vamos procurar informação empírica que permita fazer alguma coisa, porque o problema da crise da profissão docente é real. A centralidade das discussões sobre inserção profissional em sala de aula limita a discussão sobre a construção da profissão. Se a gente fica na sala de aula tentando conhecer, explicar os processos de construção da profissão só desde a sala de aula, vamos ficar muito limitados, muito. Precisamos reconhecer que o profissional, o professor profissional, o docente profissional é um sujeito social, político, cultural. Não é só um técnico especializado em pedagogia. É mais que isso. O início da docência é um marco, acho que importante, na construção da identidade profissional como produto dessa crise, dessa dinâmica. A proposta, então, tem a ver com isso, com que nossas referências, nossos referenciais teóricos, independentemente desses mostrados aqui esta tarde, tem a ver com a ideia que a identidade profissional, que a profissão é uma identidade, e a identidade muda. E a identidade muda depois da crise. É por isso que a perspectiva construtivista sobre identidades é uma abordagem, acho que útil, para entender a construção da profissão. A iniciação da docência é um momento fundamental nessa construção. E é por isso que é importante.
Eu gostaria, então, convidar todos vocês, pesquisadores especializados nesse tema de professores iniciantes, incluir essa discussão da identidade profissional e o papel, o rol que tem isso na construção da profissão. E então, como diria Vinícius, que seja infinito enquanto dure. Muito obrigado. Muchas gracias, profesor, por su presentación rica, ¿no?, en reflexiones, una reflexión compleja. Me voy a permitir hacer unas reflexiones, algunas reflexiones fragmentarias más bien. Voy a hablar lento porque no hablo portugués. A partir de la cantidad grande de provocaciones que nos plantea en esta tarde, ¿no? Muchas gracias. Que yo creo que transitan desde un análisis contextual y conceptual que fundamental, ¿no?, para comprender también el proceso de inducción como parte, como decía Giseli hace unas horas, ¿no?, como parte de un proceso de formación integral, ¿no?, que busque integralidad y atender a la cantidad de problemas que tenemos en el sistema y en la escuela y en los sistemas educativos en general. Me permito señalar un primer punto, ¿no?, con el que comienza su presentación, señalando que de la importancia de conocernos y darnos crédito entre nosotros y nosotras. Yo creo que ahí hay una clave importante, el darnos crédito, el leernos, el compartir investigaciones. Creo que somos latinoamericanos y latinoamericanas, yo creo que por ahí va una clave, ¿no?, de apoyo y también de desarrollo del pensamiento, que a mi juicio se trata del pensamiento educativo, pensamiento pedagógico, y que da el paraguas, ¿no?, el paraguas fundamental, la base para pensar los procesos educativos, entre otros procesos, ¿no?, porque también o sea, hay procesos educativos no solo en la escuela, sino que también en la universidad, ¿sí? También hay en la universidad. Eso primero, ¿no?, darnos crédito, ¿sí? Luego, en segundo lugar, quisiera decir que hay una enunciación, ¿no?, de un problema entre la diferencia de la formación inicial y la experiencia de la práctica, que tú enuncias, ¿no?, y que nosotros ya la vivimos, ¿cierto?, en nuestras formaciones, en los procesos de formación que ponemos en marcha, y que a mi juicio habla de la complejidad, ¿no?, de la manera que habla Morán de eso también, ¿cierto?, de los procesos que se ponen en marcha en la escuela y en cualquier espacio donde la preocupación es formar, ¿cierto?, porque como no estamos fabricando nada, estamos con procesos humanos que están atravesados por todos los aspectos y dimensiones que tú señalas, ¿no?, la dimensión cultural, histórica, política, ¿no?, económica, ¿no?, a propósito de las teorías que rescatas, ¿no?, de la profesión, de conceptualizaciones de la profesión y la identidad, ¿no? Entonces eso es como un primer punto interesantísimo, ¿no?, que marca, ¿no?, la diferencia, que hace la diferencia entre la formación inicial y lo que está ocurriendo en las aulas hoy día de manera contemporánea, ¿no? Y solamente un comentario a propósito de lo que decías al final, ¿no?, de en qué están trabajando los jóvenes. Yo no soy experta, sin embargo, soy buena observadora y me doy cuenta que la relación con el trabajo, y quizás hay algún experto dentro de la sala, la relación de los más jóvenes con el trabajo es muy distinta a la nuestra, ¿sí? Tienen una relación intermitente, muchos no buscan un trabajo estable, y ahí hay una cuestión cultural, ¿no?, con la que vamos a tener que dialogar como formadores de formadores, porque es así, ¿no?, es cultural, es generacional y va a necesitar de nosotros un esfuerzo de creatividad evidente. Y ya lo está significando, imagino, en las vidas personales de los que estamos aquí. Un tercer punto, acerca de la crisis de la autoridad que enunciabas, ¿no?, a propósito de lo que Arendt plantea en la década de los 60, ya hace bastantes décadas. Yo creo que sigue vigente, ¿no?, el planteamiento de esta filósofa tan importante,
que habla sobre las cuestiones relacionales entre generaciones, que yo creo que es una cuestión que necesitamos seguir abordando porque son diferentes cuestiones que ocurren, ¿no?, al momento de educar. Hay un encuentro intergeneracional, ¿cierto? Y eso requiere de, como decía ella en su texto, que es maravilloso, ¿no?, el encuentro entre adultos que tienen un camino, un recorrido, con otros que son los nuevos, ¿no? Y ahí debe haber, por un lado, una responsabilidad ética, ¿no?, una responsabilidad ética de quienes se hacen cargo de sus procesos, y por otro lado también necesitamos seducir, ya ahí voy a usar una palabra distinta, seducir, atraer, ¿no?, a los más jóvenes para no ya en una relación autoritaria, sino que en una relación de autoridad, ¿no?, que es una dimensión, un tipo de relación distinta, ¿no? Arendt lo enuncia como una cuestión del saber, ¿no? Yo diría que es saber, es afecto, es todo, ¿no? Es todas las dimensiones que los educadores, con las que trabajamos los educadores en las salas de clase. Y ahí yo creo que sigue abierta esa cuestión, ese problema, porque es un problema propio, ¿no?, de espacios donde, como no fabricamos nada, hay relaciones, ¿no?, que tienen que estar siempre reimaginándose, recreándose, porque esto mismo, ¿no?, los niños, los jóvenes cambian, ¿no?, la relación con las tecnologías, el mundo, ¿no?, no es estático, y a propósito de lo que tú decías, ¿no?, de la incertidumbre, de la crisis, de lo que propone la crisis, eso también es una dimensión que tenemos que incorporar de alguna manera, aun cuando nuestra naturaleza parece que sea ¿no?, tendiente a esta idea más sujeta, ¿no?, de la realidad, como estable, ¿no? Ahí hay una cosa ahí que pienso que está abierta, ¿no?, y que enuncias con mucha firmeza, ¿no?, como una cuestión que sigue ahí, ¿no? Y un cuarto punto, casi termino, solo 5 puntos. Es interesante esta idea de cuándo surge la profesión docente y la profesión docente, los sistemas educativos, la escuela, ¿no? Porque sin duda el surgimiento de los sistemas, de la profesión y del campo educativo, por cierto, está vinculado funcionalmente en su origen a una sociedad y una economía, a la configuración del Estado Nacional. Y yo creo que ahí, y lo dicen los historiadores, yo no soy historiadora, pero lo dicen los historiadores de manera muy clara, ¿no?, muy sostenida en el tiempo, de que eso nos genera una paradoja dentro del sistema, ¿no? Pensar, ¿no?, la funcionalidad de la escuela y de todos los individuos que estamos ahí, por un lado, y pensar la autonomía, como se ha planteado también, o como plantea Freire, la libertad, la liberación, ¿no?, de la función social, ¿no? Y ahí yo creo que hay un tremendo tema, profesor, que abre, ¿no?, necesidad de seguir explorando en ese sentido, ¿no? La necesidad, la continuidad de seguir reflexionando en ese sentido, ¿no?, y seguir investigando, ¿no? Cuánto una institución, un aparato que surge en la modernidad, ¿no?, funcional a una sociedad y a una economía, cuánto de eso puede seguir viviendo de la misma manera en el siglo XXI y en lo que sigue, ¿no?, de la vida humana, ¿sí? Y yo creo que ahí se abre un tema también muy interesante. Y por último, a propósito del valor, me parece que cuando usted asigna, ¿no?, esta idea de valor, ¿no?, tan interesante, el valor de la escuela, el valor de nuestro trabajo, el valor de lo que hacemos en la universidad, creo que ahí hay una urgencia, a mi juicio, ¿sí? Y por supuesto que reconozco que en lo que usted señala, ¿no?, que el valor en el sentido de la función social de la educación, como usted lo señala, es una afirmación, ¿no? Y luego también hay una
busque un planteamiento, ¿no?, también para profundizar en eso, a propósito del pensamiento de un filósofo japonés, Makiruchi, que a principios del siglo XX ya lo señalaba, acerca de la relación del valor, ¿no?, y la creación de sentido. A mí me parece que cuando hablamos de educación, de formación de profesores, ¿no?, de la práctica de educar, estamos hablando de la posibilidad de elaborar sentido. Porque como no estamos, ¿no?, fabricando nada, estamos influyendo, ¿no?, en la vida de otros, como diría Van Manen, haciendo, ¿no?, un educador canadiense muy importante, Max Van Manen, señala, ¿no?, a propósito de la importancia de influir en la vida de otros. No para que sean como nosotros, sino que para que sean ellos y ellas mismas, ¿sí? Eso en un sentido. Y ahí quisiera solo terminar con eso. Me parece que la crisis, como usted dice, tiene muchos significados, es polisémica, ¿no?, en ese sentido, y ofrece muchas posibilidades. Y yo me quedaría, ¿no?, en esta tarde con la esperanza de lo que significa crear sentido, el valor de crear sentido en la escuela, en la universidad, en los procesos, ¿no?, de formación, en los múltiples espacios, ¿no?, donde estamos. Y agradecer como esta oportunidad de conversar, ¿sí?, y intercambiar. No sé si quieres decir algo más, agregar, ¿no? Não, só agradecer muito a professora Hermosillo pelos comentários, agradecer a vocês todos pela paciência, pela escuta. Eu acho que uma das coisas que todos nós que acreditamos na educação como forma de liberação, de avanço, de democratização, temos uma tarefa importante pela frente, que é abandonar o dever ser, sempre. Porque o dever ser, a função normativa da vida das pessoas, limita muito. E aí, no momento em que a gente deixa o dever ser como parte das suas próprias reflexões, eu acho que vamos poder avançar, ir lá para frente, procurando uma melhor educação, melhor vida para os estudantes, para os professores e tomar uma melhor vida para as nossas sociedades. Muitíssimo obrigado pela atenção, é tarde e agradeço mais uma vez a oportunidade de ficar aqui com vocês. Muito obrigado e boa tarde.